Olá, bom dia, quase boa tarde, são 11h50 da manhã, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 6 de novembro, é aniversário da cidade de Altamira, no Pará, Poços de Caldas, em Minas Gerais, e governador Celso Ramos, em Santa Catarina. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, dia do saxofonista e dia do riso. Então, bom dia, Amanda, bom dia, Silvio. Vamos encontrar motivos para rir. Sorrindo. Vamos sorrir, pelo menos, né? Um sorriso já tá bom, né? Olha, você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube e pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos o nosso Twitter oficial, Instagram oficial, @OpiniãoRedeTV. A gente espera a sua participação, lembrando-se sempre de usar a hashtag Opinião no Ar. E vamos ao nosso assunto de hoje, coronavírus na Europa. Por que países do continente estão adotando mais uma vez o lockdown? Aqui no estúdio está mais uma vez com a gente o médico Alessandro Loyola. Doutor Loyola, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela participação. Prazer, Lacombe, Silvio, Amanda, estou esperando meu crachá de sócio. Opa, com pagamento, né, oculto, vamos pensar nisso. E com a gente também o virologista Paulo Zanotto. Doutor, muito obrigado pela sua presença, pela participação. Bom dia. Bom dia, pessoal. Estou participando agora no De Verdade. Eu vim aqui num mock que teve antes, que eu não conheci todos vocês. Eu achei muito interessante. A gente chama de piloto. É um ensaio de televisão, a gente chama piloto. Eu fui um porquinho da Índia, então, né? Guinea pig, exatamente. É esse mesmo, cobaia. Tem gente que tá quase ali como cobaia em outra situação. A gente pode falar um pouquinho disso também hoje. 11h57, horário de Brasília. Opinião no Ar está de volta. Vamos direto a Portugal para falar sobre a segunda onda, né, de Covid-19 na Europa. Nosso correspondente Peterson Isidoro tem as informações sobre os países que voltaram a adotar restrições de circulação. Bom dia, Peterson. Qual é a situação aí? Oi, Lacombe, bom dia a você, ao Silvio, à Amanda, ao Paulo e ao doutor Alessandro. Olha, praticamente todos, viu, Lacombe, porque a segunda onda chegou muito forte aqui. Esta quinta-feira, ontem, a Europa superou 11.800.000 casos de Covid, né, de pessoas diagnosticadas desde o início da pandemia, superando a América Latina. Então, de Portugal a partir de domingo, Portugal, Itália, França, os países da Europa Central, da Península Ibérica, aqui junto com a Espanha, os países do leste, praticamente todos eles têm restrições, têm medidas mais duras para conter essa segunda onda que avança muito rapidamente. A gente viu de ontem para hoje Espanha, Itália com recordes de casos, inclusive Portugal ontem bateu recorde de mortes. Circulação de pessoas. Portugal acaba de decretar o estado de emergência que entra em vigor a partir das 0 horas de domingo. Esse estado de emergência, Lacombe, que já foi adotado lá em março e abril por vários países aqui da Europa, ele dá carta branca ao governo de limitar a liberdade das pessoas, ele também dá liberdade ao governo de fechar indústrias, comércios, e também de limitar a circulação das pessoas entre as cidades, viu? Então, esse decreto, esse estado de emergência em Portugal vale por 15 dias. A Itália ontem também decretou zona vermelha em outras 4 regiões. O toque de recolher hoje é a medida mais adotada, viu, pelos países europeus. Esses toques de recolher, eles funcionam geralmente das 10 da noite às 6 da manhã. As pessoas só podem sair na rua com uma boa justificativa, sob pena de tomar uma multa que pode chegar a 500 euros, isso hoje equivale a quase R$7.500, viu, Lacombe? Então, assim, a Europa toda está cercada, porque os médicos, os virologistas, os infectologistas dizem que esse mês, o mês de novembro, que é o mês que vale, sim, essas medidas restritivas, porque todos eles estão adotando de 2 a 3 semanas, é um mês decisivo, porque a gente está com uma segunda onda, a gente está com os leitos de UTI praticamente com quase 80% de doentes, de novos doentes de Covid. Então, assim, esse mês de novembro é decisivo para não chegar lá em dezembro, a doença ser potencializada por conta das festas de fim de ano, das compras de Natal, inclusive a Itália, os médicos italianos hoje afirmam, viu, Lacombe,
a possibilidade, veja só, de uma terceira onda de infecção. A gente está vivendo a segunda aqui na Europa, com milhares e milhares de novos casos. Já falam numa terceira onda de infecção lá em janeiro e fevereiro por conta dessa situação de dezembro, já prevendo uma situação caótica em dezembro, se as pessoas não tiverem consciência agora em novembro, viu? Então, assim, a gente vive aqui na Europa uma tensão por conta dessa aceleração de novos casos, e o doutor Alessandro e o Paulo podem tecnicamente explicar isso. O interessante aqui é que acontece que o perfil do doente, do novo doente na Europa mudou, não é mais o idoso se conscientizou, o idoso está em casa. Hoje o perfil são jovens, de 19, 20 a 40 anos, quer dizer, o índice de mortalidade baixou bastante, mas ao mesmo tempo os doentes assintomáticos e aqueles que precisam procurar auxílio médico nos hospitais crescem de uma forma absurda, então a gente vive nessa tensão, viu, Lacombe? Obrigado, Peterson, pelas suas informações. Tem muita coisa para a gente discutir aqui, né? Quem está em casa também se infecta, né? Há várias pesquisas que indicam isso. Então, ficar trancado em casa não significa que você está vacinado. A vacina ainda nem chegou e talvez demore muito. É aquele vírus que só trabalha entre 10 da noite e 6 da manhã. O resto do dia está liberado circular. Bom, a gente tem muita discussão aqui. Eu não sou um especialista, doutor Alessandro Loyola, doutor Paulo Zanotto vão falar um pouquinho mais. 12:03, horário de Brasília. Vamos começar aqui nossa conversa. Eu começo pelo doutor Alessandro Loyola. Segunda onda na Europa, o número de mortes está bem baixo, mas resolveram trancar todo mundo, doutor. Por que insistem nesse lockdown? A gente olha as pesquisas, os números, e o lockdown funcionou em algum momento? Não. A impressão que dá é errar é humano, mas algumas pessoas na Europa parecem que estão fazendo questão de ser mais humanas do que outras, né? Elas estão se tornando especialistas em burrice. Assim como boa parte do mundo também parece estar seguindo o mesmo rumo. Em julho desse ano, Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, ele falou que não haveria uma segunda onda de vírus, porque 6% dos testes, os Estados Unidos já fez 23 milhões de testes, e só 6% dos testes estavam vindo positivos. E teve uma entrevista muito boa do Mike Yeadon, que foi vice-presidente da Pfizer e presidente de ciência, né, diretor do departamento de ciência da Pfizer durante 16 anos, ele falando que nem esses 6% a gente deveria confiar, porque a imensa maioria dos testes que são utilizados para Covid, eles estão dando falso positivo. Estão dando positivo quando a pessoa não tem exatamente o Covid. Então, mesmo na Europa, quando eles falam de segunda onda baseada em quê? Em todos os lugares a taxa de mortalidade está só baixando. Na verdade, a quantidade de casos diagnosticados está aumentando, mas a taxa de letalidade da doença e a taxa geral de mortalidade, não. Na verdade, ela está até caindo. Vários dados, se você pegar o National Health System, o Ministério da Saúde da Inglaterra, NHS, obrigado, Paulo. O Paulo é de Oxford. Oxford, desculpa, my British accent. Se você pegar os dados de lá, você vai ver que desde 2010, cara, desde 2010, a taxa de ocupação média dos leitos de UTI é de 89% a 93%. Essa é a série histórica, há 10 anos. Não aumentou agora por causa do Covid. Então, quando a gente pega dados da Europa... Eles estão no inverno lá também. Quando a gente pega dados da Europa e você cria alguns critérios para poder avaliar o que seria uma pandemia, taxa geral de letalidade da doença, a taxa de mortalidade está subindo, a ocupação, a hospitalização dos pacientes está aumentando, a taxa de ocupação de leitos de UTI está aumentando. Se você pegar critérios que definem uma pandemia e você for olhar na Europa, você vai ver que no hemisfério norte isso já passou em junho e aqui no hemisfério sul já passou em agosto. Nenhuma dessas taxas está aumentando. A gente não está tendo uma ocupação extraordinária de leitos de UTI na Europa. Eu lamento muito, você pode vir com a narrativa que você quiser, mas os gráficos não mostram isso. Os números não mostram isso. Portugal teve recorde de mortos. Portugal está com 274 mortos por milhão de habitantes. 274. A Suécia está com o dobro disso e tudo aberto. E lockdown, o Portugal fez um lockdown severíssimo, dia 18 de março desse ano. Severíssimo, fechou tudo. Você podia passar no restaurante, comprar comida e levar para casa. Mas o resto fechou tudo. E bom, o que deu em Portugal? Nada, o pessoal não desenvolveu imunidade de rebanho. Agora que eles começaram a abrir, sim, o vírus estava lá fora te esperando. Qual é a novidade disso? Lockdown não funciona.
Você nunca vai desenvolver imunidade de rebanho com todo mundo trancado em casa. Na hora que sair, você vai ter contato com o vírus de novo. É sempre isso. A América do Sul ficou em lockdown durante muitos anos. Né? Depois que a berinja afundou, a gente ficou em lockdown. Quando os europeus chegaram aqui, morreu um monte de gente de varíola. É isso que dá lockdown. Eu lamento muito. Você tem que ter contato com esses fungos, bactérias, vírus. Países que não fizeram lockdown, Taiwan, Suécia, Bielorrússia, estão com taxas de mortalidade estáveis, não estão tendo excesso de gente no UTI, não quebraram a economia, vão muito bem, obrigado. Suécia está tendo aula lá sem máscara, criança brincando junta. Quem quer fazer uma pergunta? Doutor Zanotto, tem uma questão que até comentávamos um pouco aqui, minutos antes do programa começar, que é essa história aqui da terceira onda, e o Peterson já citou isso. Há um pânico gigantesco aqui na América do Sul, no Brasil especificamente, quando a gente fala em segunda onda na Europa, porque começou lá até chegar aqui. E, evidentemente, que a gente sabe que tem até alguns governantes nesse momento já esfregando as mãos por um novo lockdown aqui no Brasil. Mas temos as questões climáticas absolutamente diferentes, temos números e curvas muito diferentes nesse momento. Até quem optou por um lockdown severíssimo aqui, como a Argentina, os números estão mostrando que isso não funciona. Até que ponto a gente deve se preocupar com essa possibilidade aqui, dentro da nossa fronteira? Dessa terceira onda ou da segunda onda? Vamos falar primeiro da segunda, para depois tentar entender o que já é uma terceira onda, né? Nesse momento a gente está caminhando para o nadir, né, que a gente chama. A gente tem, qualquer sistema dinâmico, ele tem o zenit e o nadir. A gente está caminhando, eu não sei o que o Alessandro acha, mas a gente olhando os gráficos, a gente está vendo uma aproximação do nadir aqui no Brasil. Né? O que seria o nadir? O nadir seria uma mínima. E a gente está vendo uma redução grande de casos. Em número de mortes? Em tudo. Número de mortes, número de casos é uma coisa que é um pouco complicado a gente tentar achar, dar muito valor para isso, quando na verdade acho que o Alessandro já definiu muito bem. O impacto da doença é mais importante do número de casos. Você tem, por exemplo, se o vírus entra num estado que a gente chama quase de uma endemia, no qual ele está circulando, mas causando pouca morte, porque a gente sabe lidar, seja que for, talvez as pessoas mais... Eu não sei o que pode estar acontecendo exatamente, mas a gente poderia ter pessoas muito... A gente está vendo na Europa uma alteração no perfil etário das pessoas infectadas, se deslocando na direção de pessoas mais novas, que a gente sabe que os receptores por vírus são menos frequentes em pessoas mais novas. Então isso daí poderia estar fazendo que exista uma pressão do vírus de agora invadir digamos assim, os reservatórios populacionais, os espaços que eram mais dificilmente acessíveis. Então, a gente não sabe direito o que está acontecendo. A gente pega país, o número de casos é muito baixo, de mortes muito baixo. Por exemplo, Costa Rica, Senegal, estava falando essa semana com meu colega lá, o Amadou Alfassal, em Dakar. Lá morre pouco, mas agora, por exemplo, se você vai perguntar para algumas pessoas, eles estão usando, por exemplo, aminoquinilonas, o protocolo que estava sendo usado em Nova York e na França, mas ao mesmo tempo, a gente precisa ter um pouco de espírito crítico. Porque o que você está vendo acontecer lá é uma distribuição etária diferente, é um pouco parecido. Por exemplo, você pega um país que nem Portugal, eles estão apavorados. Portugal tem uma pirâmide etária completamente invertida, que nem a Itália. Lógico que a consequência de um vírus que mata, seguindo uma função dependente de idade, vai ser muito mais importante em países como Itália e Portugal do que Costa Rica e Senegal, onde a gente vê pouca mortalidade, mas também vê tratamento precoce. Então a coisa é confusa. Então até hoje, se a gente pudesse ter um pouco mais de calma e um pouco mais de cooperação e consenso entre todas as partes, talvez a informação fosse mais útil, mas na verdade a gente tem informação muito contraditória vindo de todo lugar. Então é muito difícil de fazer qualquer coisa. Os dados que eu pedi aqui para as pessoas mostrarem no trabalho do Cacciapaglia, na Itália, onde você tem projeções dessa segunda onda que estão cabendo muito bem nos dados epidemiológicos, mostrando que, se for verdade o que eles estão prevendo, essa segunda onda não vai ser diferente da primeira, em termos não acumulado, mas se acumula, aumenta. Mas se a gente vê o que aconteceu na primeira onda, uma amplitude de mais ou menos o mesmo tamanho dessa amplitude de segunda onda, que está se comportando muito parecido com a primeira em número de casos, inclusive. Então, é muito difícil a gente começar a fazer esse terrorismo todo, de começar a dizer que o mundo vai acabar,
quando na verdade a gente tem que olhar os dados e ter um pouco mais de humildade. Ó, a gente está com um gráfico na tela, daqui a pouquinho então a gente pode analisar esse gráfico. O Dr. Loyola também trouxe alguns dados, alguns gráficos. Daqui a pouquinho a gente dá uma olhada. 12:14, horário de Brasília, já está aqui no nosso telão, já estão aqui alguns gráficos. O Dr. Paulo vai analisar para a gente, para falar um pouquinho sobre sazonalidade. Quer dizer, a doença tem, né, o seu período, né, em que ela se alastra mais, em que ela reduz um pouco. O senhor pode falar um pouquinho para a gente dessas ilustrações? Eu queria até, inclusive, ouvir os comentários do Alessandro sobre isso, porque, obviamente, isso aqui é um comportamento sazonal, mas o que a gente está vendo, esse aqui é os dados desse trabalho do Cacciapalha, dos amigos dele, que é baseado em estimativas que eles estão fazendo. Isso aqui é um erro estimado. Então temos dados da Itália em verde, França em azul e Reino Unido em vermelho. Que são talvez 3 indicadores bem importantes que estão acontecendo na Europa, apesar de parece que na Bélgica a coisa não está muito bem, né? Sob o ponto de vista de... Parece que é um país que está um pouco atípico. Mas basicamente o que a gente está vendo é que, de uma maneira geral, essa segunda onda não é que ela vai ser muito diferente do que teve na primeira onda. E essa possibilidade de uma terceira onda sendo prevista não está incluída nesse modelo. Eu não sei, talvez não está parametrizado, talvez não tenha... eles estão imaginando que talvez se você fazer alguma contenção agora por lockdown, pode, na verdade, causar um represamento, e na hora que você chega em janeiro, que é a época do máximo de frio, aí você pode facilitar demais o espalhamento viral. De qualquer maneira, é visível o número de casos, isso é fato, está aumentando, mas o número de mortes, o dado era 10 vezes menor. Na verdade, o número de casos só está aumentando de forma acumulativa, mas se você olhar o número de novos casos, é muito parecido aqui com aqui, aqui com aqui. Na verdade, a mortalidade também vem aumentando em alguns países. Eu até estou com alguns gráficos aqui, em países como a Áustria, Bélgica, Reino Unido e França, a curva de mortalidade começa a se reproduzir, a se comportar muito parecido com a curva de mortalidade da primeira onda do vírus. Por isso, todos esses efeitos para tentar mitigar a transmissão. Em outubro, por exemplo, em agosto, a gente tinha 500 mil casos na Europa. Em outubro, são 4 milhões. 40% dos recém-infectados têm mais de 50 anos e as hospitalizações cresceram 125% no mês passado. Então, a minha questão é, se deixar esse vírus circular livremente, fazer essa transmissão, lembrando que essa curva aí foi reduzida, depois de um tempo a gente tem um pico e depois a redução, porque foram colocadas em prática medidas de isolamento para mitigar esse efeito. Obviamente, as novas medidas de lockdown são diferentes das medidas da primeira onda, né? Porque as pessoas podem continuar a trabalhar, mas talvez não possam se divertir, frequentar bares ou baladas à noite. São medidas diferentes. Acho que é importante pontuar a gente isso toma também. muito cuidado com isso pelo seguinte, a sazonalidade é clara. E você vê que não é exatamente a questão do lockdown ou não, é a questão típica de viroses respiratórias. Se você colocasse aqui o RSV, a influenza... O gráfico seria igual. O gráfico seria esse, só que deslocado um pouco. Entendeu? Mas a influenza mata muito menos, né, doutor? Então, não, a taxa hoje de mortalidade a influenza a mata mesma, muito né? mais. Não, mata mais. A influenza, pelos papers que foram publicados, né, a influenza mata menos do que a Covid-19. Tudo bem, Qual a gente paper? pode... Um paper na Lancet, doutor, que eu tenho aqui, que, Aquela aliás, que chama-se falsificou a base de Consenso 96 mil Científico pacientes. acerca da Aquela que Covid-19. cobra pra Precisamos publicar. agir agora. Mas eu né, gosto publicado na Lancet, subscrito por mais de 30 cientistas Ok. de diferentes países em outubro. Eu gosto dos seus dizendo que o argumentos, lockdown porque é necessário. você falou, por exemplo, que agora a gente tem mais pessoas infectadas na Europa, por exemplo, do que a gente tinha em agosto. Sim, em agosto, Então essa ninguém curva foi decresceu. desinfectado, né? Não, Todo a mundo gente que tinha foi 500 infectado, mil. eles não foram desinfectados. Está falando É de lógico. novas infecções, ela está Não, eu peguei o Covid. Eram 500 mil casos em agosto. Isso. Em outubro, esse número subiu para 4 milhões. Acho que mas as- acumulado. Sim, então, as pessoas que Valor tiveram a acumulado. doença, eles não conseguiram dester a doença. Elas continuam computadas. Elas continuam computadas É como aquela tendo. história do gráfico que eu odiava, Mas aquele o gráfico de senhor está mortes dizendo o quê? totais. Que não há uma segunda onda, Não, deixa eu só isso? explicar aqui, Ana. Não há nem primeira onda. Olha isso aqui. Doutor Zanotto. Olha isso Então, aqui. esses Isso aqui é um valor números, acumulado, tá vendo? essas curvas são Então, se eu mentirosas. somar o que aconteceu aqui com aqui, eu tenho isso. Então, é lógico que você, à medida que o tempo vai passando, o número de pessoas que foram infectadas por influenza na história aumenta todo ano. Mas o que importa é, cada ano, quantas pessoas são infectadas e quantas morrem. Então, esse é o dado que a gente tem que estar atento a. E se a gente olhar esse dado, a gente não está vendo um aumento de mortalidade proporcional ao número total de casos novos.
Então, quantas pessoas que estão sendo agora infectadas que não foram na primeira onda e quantos desses estão morrendo? É isso que a gente tem que estar atento. Nesse ponto, eu queria que o Alessandro comentasse isso. É que a totalização tem aquele problema, né? Mortes totais. Bom, a não ser que alguém ressuscite, se morre uma pessoa, esse gráfico vai subir. Sim. Aí, se alguém ressuscitar, ele, se pudesse ressuscitar, ele cairia. A gente está baseado, a gente fez esses gráficos aí com base em quê? Teste de antígeno, sorologia, PCR? Aqui o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma modelagem matemática e ele está sobrepondo, que nem... Vamos passar a Da Croácia Croácia? aqui. Temos o gráfico da Croácia para a gente dar uma No olhadinha. gráfico da Croácia, é interessante a gente ver. Eu gostei desse trabalho do Katyapalha que saiu agora, exatamente por isso, porque aqui você está vendo um modelo, em azul é o dado epidemiológico real. Tem um bom fitting até mais ou menos... Está um pouco técnico, semana se eu 30. puder. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, eles pegaram eles fizeram no computador um toy model, que a gente chama, né, modelo de brinquedo, e fazem a projeção de como a coisa vai acontecer. E a melhor maneira de você saber se sua projeção é confiável ou realista é colocar o dado real de notificação em cima. Vocês estão vendo que tem uma congruência muito boa entre o dado azul, que é o dado real, e essa linha... Que é a projeção. Que é a projeção. Então, de uma certa forma, inclusive é muito importante esse aspecto aqui, talvez essa curvatura, que é esse momento logístico, que a gente chama um momento onde você começa a atingir uma assíntota. Isso é importante quando o processo ele começa a se tornar autolimitante, ou porque você tem alguma intervenção, ou porque as pessoas tem muita gente que já está soroconvertendo e, portanto, dificulta a transmissão. Mas, basicamente, eu acho que esse modelo, até esse ponto aqui, é extremamente coerente com o dado real. Paulo, qual o título do eixo vertical do gráfico? Isso aqui é número total, é número de pessoas, de casos. Total de casos Total. infectados. Ele não vai diminuir. Nunca Porque vai. você está sempre Não, somando. Mas não tem como dester a doença. Sim. Não, mas É o veja, total. o que eu estou falando aqui é o seguinte, isso aqui é acumulado, mas é muito importante, porque de alguma maneira, a dinâmica estimada é parecida. Se a gente agora olhar no outro gráfico, esse aqui é um gráfico que dá para a gente confiança de que no próximo gráfico, onde a gente não está fazendo total, mas está fazendo ao longo do tempo, que é o outro gráfico que a gente estava vendo O da Itália, agora. França e Reino Unido. Esse aqui, ó. O que a gente estava na tela Porque ali antes. aqui a gente está desacoplando as diferentes fases, né? O que a gente chamaria de primeira onda e segunda onda. E o que a gente está vendo, isso aqui é o erro associado com a possibilidade de estimativa e também de projeção. O que vocês estão vendo aqui interessante é que existe uma coerência muito grande entre o dado infectado e o dado Exato, o que projetado. deixa claro que aumentou o Você vê, número de Daqui a casos. pouquinho a gente... A Essa projeção é a parece que a conclusão. coisa pode ser maior, mas na verdade o que a gente está vendo é muita Daqui a pouquinho. similaridade entre a primeira onda e a segunda onda. Meio-dia e 23, horário de Brasília. A gente está falando aqui de lockdown na Europa. O Dr. Loyola já esteve outras vezes aqui com a gente. E eu acho que, para a gente simplificar bem a discussão, quando a gente faz uma comparação entre número de mortes, de casos em países que fizeram o lockdown e os que não fizeram o lockdown, a conclusão a que se chega é que não fez a menor diferença. Sim. Eu até mandei alguns gráficos, não sei se tem como colocar aqui, são bem Os simplesinhos. gráficos do Dr. Loyola já estão aí mas na vai ponta da colocando agulha, para aí, usar uma a gente vai expressão bem antiga. Mas tá bom. Na O fato ponta é, da agulha. o que o Paulo mostrou é que você está fazendo um corte em 2020, mostrando primeira e segunda onda. Mas se você pegar um corte... Da Bielorrússia pode ser ou Belarus, Pode, eles tanto queriam faz. chamassem de Se você pegar Belarus. um corte do século XX inteiro, você vai ver que são ondas que se repetem. Não tem a primeira e a segunda onda. Elas vêm desde séculos. Doenças infecciosas, virais, respiratórias, elas aumentam no inverno e diminuem no verão. O que a gente está vendo na Bielorrússia, que não fez absolutamente nada em termos de lockdown? O gráfico está estável, os caras não conseguiram ter nem 8 mortes por milhão de habitantes. Doutor Alessandro, a Bielorrússia é praticamente uma ditadura. O tudo presidente bem, da passa o Bielorrússia próximo. Ok. disse Não, sem que problema. você tem que tomar vodka e a sauna para Temos- conter o vírus. Será que é um Mas bom o que o exemplo? sistema de governo tem a Será ver que é um com bom infecção exemplo? ou taxa de infecção? Você, como boa defensora dos animais, nós temos aqui casaco de bisão para todos os gostos. Aí, inclusive com a quantidade de milhão que eles vão matar lá, né? 17. Com medo de Covid. 17 milhões de- Tem como colocar qualquer outro aí que eu botei, vai. Algum outro A gráfico, Bielorrússia, doutor realmente, Loyola tudo trouxe, bem, por favor? ela é uma ditadura. A Suécia é uma ditadura? Não, a Suécia não é uma ditadura, mas Ah, tá. ela tem
ela tem uma composição social totalmente diferente Sim, da os nossa. seres humanos lá têm 3 olhos. As pessoas estão acostumadas Como a é um que tá a distanciamento taxa? social natural, Não há cultural. distanciamento. A grande parte das pessoas Não há da distanciamento, população... lamento muito. Distanciamento social independente da doença. Distanciamento doutor. Eles social têm na escola? Eu não vi isso. Não, culturalmente, a Suécia não tem uma cultura como a nossa, em que as pessoas se abraçam, se beijam, se afagam. É uma cultura totalmente Eu me diferente pergunto como nossa. que eles conseguem se país de 8 reproduzir lá. milhões de habitantes Eu e me um país pergunto em que muitas pessoas moram qual é a situação nas sozinhos. comunidades mais pobres, nas favelas do Brasil? Doutor, eu estou fazendo perguntas totalmente responsáveis e legítimas. O Sim. senhor está sendo irônico Não, tô te mostrando- gratuitamente. tô Não, o te senhor está mostrando sendo um irônico gráfico- gratuitamente. Quando você Calma. mente, dizendo Não, que eu não na estou Suécia, sendo. Eu não dizendo que na estou Suécia há mentindo. distanciamento, Eu lamento, não estou há. mentindo. Eu estou A taxa dizendo que de eles têm uma mortalidade cultura na totalmente Suécia. diferente da nossa. Bom, eles viraram a curva no final de abril e a taxa de mortalidade não subiu mais. Desde então, eu não tenho notícias se a Suécia é uma ditadura como a Bielorrússia. E o que eles fizeram na Ásia, então, que deu certo e que foi usado como É, um bom tem exemplo? como Resposta colocar? à saúde, Qual respostas país o senhor quer? públicas. O próximo, olha, Taiwan. Taiwan, vamos lá. Isso, não teve lockdown. E eles estocaram a hidroxicloroquina e usaram amplamente lá, desde maio. O que toda a comunidade médico-científica diz que não funciona, né? É Bom, importante dizer que o senhor é uma voz toda não, minoritária. nós temos aqui dois Não, o senhor é Talvez uma a voz sua minoritária na comunidade comunidade médico-científica. Já talvez a foram publicados uma sua- série de estudos talvez a que não comunidade que comprovam você eficácia. frequente, sim. Não é a comunidade que eu frequento, é a O comunidade... fato de terem vetado o tratamento precoce São os usando maiores hidroxicloroquina, infectologistas e azitromicina, qualquer outro epidemiologistas medicamento, do provocou mundo. muitas Eu vou te dar um mortes. Só que eu frequento. Tudo bem, eu vou te dar um fato. Taiwan usou hidroxicloroquina e não fez lockdown. Explique. Nova Zelândia, Japão... Não, Taiwan. Vários A gente- países eu chego na Nova Zelândia. asiáticos fizeram um lockdown A gente vai ter que ir pro precoce leste mais um pouco. Eu tô em Taiwan, que por foi enquanto. efetivo. Como é que eu explico Taiwan? Doutor, por favor. É simples. Lockdown não funciona, imunidade de rebanho funciona, tratamento precoce com hidroxicloroquina salva vidas. E toda a comunidade médico-científica está errada e equivocada. Taiwan tem zero. Você está fazendo uma falácia da generalização. Taiwan tem 0,3 mortos por milhão de habitantes. Contra número não tem argumento. É Aquele 0,3 tratado Great mortos. Barrington, quantos médicos assinaram aquilo? 6 mil Dezenas, médicos. centenas, teve mais o outro documento que a Nise levou agora também, que teve mais uma pactacá de gente lá que assinou para o tratamento precoce. Taiwan, qual é o exemplo de Taiwan? Taiwan tem o quê? Acho que a população de Minas Gerais, eu não sei quantos habitantes, é o tamanho da ilha de Marajó, poucos dezenas de mil quilômetros quadrados de extensão. Mas o fato é, quando você coloca mortes por milhão de habitantes, você está usando uma régua que iguala todo mundo. E Taiwan fez nenhum lockdown, tudo funciona, tratamento precoce para quem tiver sintoma. E os caras estão com 0,3 mortos. Aí você pega, por exemplo... Aí você pega exemplos de países que fizeram lockdown e tiveram sucesso com isso. Nova Zelândia, Japão, A gente tem exemplos de países que Vietnã, fizeram lockdown e que não Coreia fizeram, do e os números Sul, não se Alemanha. comportam seguindo uma linha de lockdown sim, lockdown não. Lockdown, Eu no só fim tô das querendo contas, dizer ao que que dá pra parece, contra-argumentar os essa que tese. mostram os números, é que o lockdown não faz a menor diferença. Bom, temos pesquisas nos Estados Unidos dizendo que as pessoas se infectavam em casa. Então, vamos continuar daqui a pouquinho? Posso fazer uma pausa agora para dar uma tranquilizada? Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa para eu tomar aqui a minha Aquíssima, né? Água premium, né? Ó, geladinha, tá boa, leve, né? De verdade. A minha é natural, tá, gente? Mas tem com gás também e saborizada, tá ok? Deixa eu dar um gole na minha água para acalmar aqui os ânimos, refrescar. Super refrescante. É mais que água, viu? É Aquíssima. Bom, vamos lá. Lockdown sim, lockdown não. O que a gente vê é que, assim como um acidente de avião normalmente não acontece por causa de uma coisa, né? Quem já assistiu aqueles programas lá, é sempre uma sequência de falhas. Então, o que parece estar levando a uma menor taxa de letalidade da doença é você ter não lockdown, tudo funciona, e tratamento precoce. Quando você junta essas duas variáveis, a taxa de letalidade no chão. Então, países, por exemplo, a Índia não fez, ela fez um lockdown meia bomba, que durou 3 meses. O uso de máscara lá parece meio que como se fosse na praia do Rio de Janeiro, Copacabana, no domingo. Né? O cara coloca a máscara no queixo, coloca a máscara na testa, mas acaba não usando a máscara direito. Mas a Índia só faltou colocar hidroxicloroquina na água.
E a Índia está com a taxa de mortalidade aí de letalidade de 80 por milhão de habitantes. Bem baixo. Trazer aqui uma questão, acho que a gente falou muito em números, dados, até alguns apresentados de forma técnica e depois de forma didática. Acho que foi uma grande aula essa primeira parte do nosso programa. Mas tem um outro aspecto aqui dentro do lockdown que eu sempre trago à tona, que é a dificuldade psicológica das pessoas em lidar com o lockdown. Eu sempre trago o exemplo da Argentina, até por familiaridade com o país, doutor Alessandro, doutor Zanotto. Uma pesquisa da Faculdade de Psicologia da UBA, da Universidade de Buenos Aires, em parceria com uma outra universidade de La Matanzas, concluiu que na Grande Buenos Aires, 45% dos entrevistados revelaram estar sofrendo ou de angústia ou de depressão ou que precisavam de ajuda psicológica. Por quê? Porque a Argentina adotou talvez o mais severo lockdown na nossa América Latina. O Peru também foi bastante rígido, mas talvez o mais severo. Agora a gente está numa segunda onda de lockdown na Europa. Na Espanha, por exemplo, já há protestos nas ruas. As pessoas que estão com dificuldades financeiras e psicológicas estão indo às ruas. A Gran Via de Madrid, a principal artéria de Madrid, foi fechada com barricadas. Em Barcelona, por exemplo, houve saques a lojas. Então eu queria trazer essa discussão aqui um pouco para a nossa bancada, para os dois. Pode começar, doutor Loyola, que é os danos psicológicos que esse lockdown vai causar para além da economia, até porque a economia também causa dano psicológico, mas enfim, eu queria tratar desse aspecto. Silvio, o número de mortes que o lockdown pode provocar, não relacionados ao coronavírus, mas sim ao lockdown especificamente. Sim, bem maior, bem maior. Eu venho Quantas falando... pessoas, só para complementar, para que fique bem claro para quem está nos assistindo, e com base no que o Lacombe colocou, quantas pessoas vão sofrer agora, a partir de agora ou no futuro, por conta de terem ficado trancadas, que vão transtornos de ansiedade, de depressão, pânico, tratamentos angústia, abandonados, diagnósticos antecipados, precoces que não foram feitos, fome, miséria que matam também. Talvez a gente não possa quantificar isso agora, mas no futuro, quando isso puder ser quantificado, o dano será muito maior do que o número de mortos pela Covid-19. Vai contar aí 5, 10 anos. Concordo 110%. Inclusive, bem no começo do ano, não tão no começo do ano, mas no começo do primeiro semestre, eu fiz uma live, eu comentei isso, que se houvesse uma segunda onda de Covid, ela seria uma onda de transtorno psicológico e psiquiátrico. Vai ser uma segunda onda de depressão, segunda onda de suicídio. Vai ter uma segunda onda, ela não é econômica, ela não é segunda onda do vírus, nada. É segunda onda de transtornos depressivos, transtornos de ansiedade. Tem criança, cara. Aí a gente narrativas testemunhais são um nível de evidência anedótica em termos de ciência, mas servem bem para você poder ilustrar algumas narrativas. Eu acredito que todos vocês devem ter, eu certamente tenho, porque eu já recebi no WhatsApp várias queixas dessas, amigos meus que têm filhos pequenos, da criança dando crise em casa, porque quer voltar para a aula e ver os colegas. Ela não entende por que ela tem que ficar em casa sem ver os coleguinhas. Ela quer o ambiente da escola, ela quer o play, ela quer o parquinho. Que tipo de trauma que a gente está colocando na cabeça de dezenas de milhões às vezes, né, de estudantes pelo mundo inteiro, que agora são lá crianças de 7, 10 anos de idade, que estão na fase de maturação da personalidade delas. Que tipo de adulto que vai brotar disso aí? Se na infância, na hora que ela deveria ser guardada, protegida, nutrida, ela foi exposta a um ambiente com altíssimo nível de tensão e angústia. Que tipo de ser humano que eu vou produzir aí? Você acha que esse cara vai ter resiliência emocional para aguentar um baque quando ele tiver 40? Quando esse cara tiver 40, que a mulher botar um chifre na cabeça dele, esse cara vai se matar. Aí daqui a 3, 4 décadas a gente vai ter um aumento da taxa de suicídio imensa. Alguém vai lembrar de olhar para trás para poder contabilizar que foi esse trauma, essa ruptura que a gente fez na maturidade, na maturação emocional das crianças, que resultou na maior taxa de depressão e suicídio daqui a 20, 30 anos? Doutor Zanotto fala daqui a pouquinho. Dia I35, falamos aqui do lockdown, sendo adotado mais uma vez em vários países da Europa. Os benefícios são bem questionáveis, na minha opinião não existem benefícios, mas os malefícios, doutor Zanotto, do lockdown me parecem muito claros. Eu queria complementar o que o Alessandro falou aqui, e a gente estava ouvindo, estava conversando um pouco antes,
que, por exemplo, existe uma preocupação enorme, porque as pessoas que estão... pessoal que trabalha na área de linguística, de aquisição de linguagem, do letramento, ele sabe que a criança pequena, numa certa idade, ela tem que ter contato social para poder fabricar uma capacidade cognitiva. Isso está sendo privado a essas crianças. E vai ter um outro dano. O que o Alessandro falou é do dano que a gente poderia chamar assim existencial, mas que vai ter uma repercussão, se a gente olhar a própria formação do sistema cognitivo das crianças, pode estar sendo prejudicada de forma violentíssima. Então, é uma coisa que eu não consigo entender pelo seguinte: o receptor principal não é o único, mas um receptor importantíssimo é o AC2. O AC2 ele começa a ser produzido junto com digamos assim, a maturação sexual da pessoa. Então, o adolescente começa a ter testosterona, começa a ter uma alteração hormonal que está associada com o aumento de AC2. Aparentemente, o que a gente pode imaginar é que a ideia de que a criança iria levar o vírus para casa e infectar o idoso não cabe, porque essa criança ela nem é infectável. Quer dizer, existem casos em crianças? Sim, porque vai depender do inóculo infeccioso. Se uma criança receber um inóculo infeccioso muito elevado, esse vírus vai achar outros receptores e vai entrar no corpo. Mas, normalmente, numa condição normal, a gente vê que a infecciosidade do vírus ela acompanha a idade das pessoas. Então, se a gente soltasse as crianças indo para a escola, a gente iria impedir todos esses danos e, ao mesmo tempo, a gente não iria, em princípio, ter uma grande alteração na dinâmica epidemiológica, porque essas pessoas eles são café com leite, literalmente. Outro aspecto realmente importante, se vocês olharem, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, algumas poucas semanas atrás, estava com, eu não sei qual é o número, você sabe, Alessandro, acho que é um número que excedia 50 milhões de pedido de seguro-desemprego. E se eu conversando com colegas na África, por exemplo, o Senegal está com um problema sério de alimentos. Tem dificuldade de produção de alimentos, tem dificuldade de procurar alimentos no mercado internacional. Então, São 115 milhões de pessoas expostas à fome por conta desse lockdown. Exato, o que o Lacombe está falando aqui é uma coisa muito séria. Se a gente olhar o big picture, a coisa inteira, a gente tem que analisar custo-benefício em função do desenvolvimento das crianças, economia, emprego, destruição da base econômica de vários países, dificuldade que vários países africanos vão ter em conseguir comida o ano que vem. Então, lugares que provavelmente tiveram baixa mortalidade, como o Senegal, porque estavam usando o tratamento precoce, né, desde o começo do ano, decisão do governo do Senegal, e que está sendo seguido à risca, eu tenho acompanhado, eu posso até apresentar para as pessoas do Senegal, para vocês perguntarem o que está acontecendo lá. Isso tudo vai ser, na verdade, detonado pelo fato de que não vai ter comida, que vai ter desemprego, que vai ter pobreza, que vai ter miséria, que vai ter pessoas desesperadas. Então, num certo sentido, a gente avaliar tudo sobre esse prisma quase que mântrico da doença em si, sem estender a visão e tentar abarcar o problema na sua dimensão maior, eu acho isso uma limitação severa. Eu acho que ninguém ignora todos esses efeitos colaterais que são seríssimos, são gravíssimos, tanto no campo cognitivo, psicológico, na economia, de fome, isso é gravíssimo. A minha questão é o seguinte, se essa ação coordenada de vários países europeus, e a gente não está apontando apenas um, a gente está apontando vários países, que é subsidiada pela comunidade médico-científica, se todos estão tomando a mesma situação coordenada, e aí o lockdown, dessa vez o lockdown é diferente do lockdown da primeira onda da Covid, assim que ela chegou, por exemplo, as crianças continuam em muitos desses países liberadas para ir para a escola e as pessoas liberadas a trabalharem. Então, um lockdown mais seletivo, talvez de atividades de lazer. E aí, voltando a esse paper da Lancet que eu mencionei aqui, cujo título é Consenso Científico acerca da Covid-19, precisamos agir agora, aponta que o lockdown foi essencial na primeira onda para não fazer com que os casos explodissem ainda mais, para proteger o sistema de saúde e fortalecer a resposta à epidemia, e também negando a imunidade de rebanho, dizendo que a imunidade de rebanho é falaciosa e não encontra suporte em evidências científicas, que seria temerário que todas as pessoas saíssem ao mesmo tempo, que isso provocaria várias pequenas epidemias e que chegaria à população mais idosa, porque é muito difícil você segmentar, ou você cortar e fazer um lockdown apenas para um segmento, para um setor da sociedade, que são os mais idosos, que são, obviamente, os mais vulneráveis à pandemia, os que correm maior risco. Eu posso fazer um comentário em cima disso? Se imunidade de rebanho não fosse atingível, e agora saiu um trabalho bem interessante mostrando que realmente a gente tem uma resposta imune muito mais
duradoura do que estava se pensando, a gente iria ter a única coisa que destrói isso tudo é o fato que nós temos um único caso de reinfecção nos Estados Unidos, provado, que inclusive saiu no Lancet, obviamente. Então, deixa isso acabar. Então, o que acontece é o seguinte, se o vírus não está reinfectando, é porque as pessoas estão montando imunidade contra o vírus. Mas ainda não se sabe isso, sabe, professor? Saberia, ainda é uma porque dúvida, desde né? março eu estou conversando com o pessoal na Itália, a gente está desesperado porque os nossos colegas na Itália e na Europa nos mostram pessoas que foram atendidas em janeiro, fevereiro e março e estão sendo atendidas agora de novo. Só existe um caso no mundo disso comprovado, onde as pessoas fizeram o que é canônico, pegaram o primeiro vírus da pessoa, sequenciaram, pegaram esse indivíduo nos Estados Unidos, É difícil, né, sequenciaram, fazer e o vírus isso, é diferente. Não é que é difícil, não existe retorno de pessoa. Um hospital ia saber. Você foi atendida em março, de repente você volta agora em setembro com uma infecção aguda, com um quadro clássico de infecção aguda. Canonicamente, o que eu vou ter que fazer? Eu tinha que ter arquivado o seu vírus de março, sequenciado ele, comparado com o vírus de agora e ver que são diferentes, ou seja, Exato. você foi de fato reinfectado. Infecção não parece ser um grande problema. Portanto, imunidade de rebanho é a consequência natural. 12h43, a discussão agora é sobre imunidade de rebanho. Dr. Loyola, depois Dr. Zanotto. Citando o estudo da Amanda, da Lancet, que Não é meu, é de médicos, eu que estou citando da então Lancet. vamos refazer a frase. Citando o estudo que a Amanda trouxe, de médicos, que falaram que a imunidade de rebanho é falaciosa. Segundo as palavras que ela trouxe da anotação que ela Não trouxe encontra do suporte em estudo. evidências científicas. Ótimo. Se não encontra suporte em evidências científicas, porque evidências científicas publicadas dizem que a imunidade de rebanho da gripe espanhola foi atingida com 28% de contaminação. Pergunta número 2. Se a imunidade de rebanho ela é falaciosa, exatamente como que a gente vai fazer uma vacina funcionar? Ele fala Porque da é uma imunidade de imunidade de rebanho rebanho natural. provocada por uma Não há vacina. evidência de imunidade duradoura e a transmissão endêmica colocaria em risco as populações vulneráveis. A transmissão sem controle na população jovem tem risco de aumentar a morbidade e a mortalidade em toda a população. Você pode e ter voltar para o impacto trecho. na força de Você trabalho pode e também no voltar para o sistema trecho de da saúde. imunidade É o duradoura. que diz o estudo. Ok, não. Só o trecho que você leu da imunidade duradoura. Não há o quê? Não sei o que lá de Não há imunidade. evidência de imunidade duradoura. Pausa. A gente não sabe quanto tempo pausa, dura a pausa, imunidade pausa. da Covid. Doutor Loyola. Leia de novo, só esse trecho. Eu não preciso, já repeti duas vezes, o senhor entendeu. Não, porque é só esse trecho, você continua depois dele. Não há evidência de imunidade duradoura. Se esse vírus não induz imunidade duradoura, me explica por que a gente está gastando dinheiro com vacina. Dr. Zanotto. É como a vacina da gripe, né? Ela Vamos ouvir, dura por doutor algum Zanotto. tempo Doutor e depois Zanotto, você por toma favor. outra vacina. Não, a vacina da gripe a gente muda porque o vírus varia. E esse pode variar ou não? O coronavírus tem 30 mil pares de base, ele é um vírus de RNA, o maior vírus de RNA que a gente conhece. Quanto maior o genoma, menos ele pode mutar rapidamente. Então é um vírus que é um pouco restrito nessa capacidade mutacional pela própria estrutura genômica dele. Mas o ponto principal aqui é que não existe substituto a uma vacina que seja o mais próxima possível da infecção natural pela inteireza da resposta imune que ela causa. Então, o problema de você imaginar uma boa vacina para a Covid seria, por exemplo, tecnicamente, o ideal seria, por exemplo, uma coisa como a vacina Sabin para pólio, seria um vírus atenuado de coronavírus, que tecnicamente é uma loucura fazer isso agora no tempo que a gente tem. E outra coisa sobre vacinas em geral, desculpa já que a gente vai entrar nisso, imunidade de rebanho sim é algo atingível em qualquer patógeno do ser humano, mostra anticorpo contra isso que existe. Então, existe no caso do Covid, a gente faz anticorpo contra ele. Então, a imunidade de rebanho, a defesa, à medida que as pessoas são infectadas, você vai reduzindo a quantidade de pessoas que são susceptíveis e aí você vai realmente atingir uma imunidade de rebanho. Isso vai ser atingido porque foi atingido para absolutamente todos os patógenos humanos que a gente conheceu até hoje. Se não existisse isso, não existia a espécie humana, porque a gente ia ser dizimado por algum patógeno. Então, a resposta anticórpica, ela é uma realidade, isso tem sido mostrado, tem sido demonstrado, e a melhor vacina possível seria aquela que induzisse a resposta mais completa. Então, o que a gente tem que discutir hoje em dia é, independente dessa questão de imunidade de rebanho, que eu discordo, o Lancet tem tomado posições, às vezes, que eu não consigo concordar, mas é a questão clara do seguinte, qual é a melhor plataforma vacinal? Nós vamos conseguir produzir uma vacina, a mais curta na história em termos de período foi 4 anos da cachumba. Nós vamos desenvolver alguma vacina em 8 meses? Essa é a grande pergunta. E essa vacina é segura? Doutores, obrigado. A gente volta amanhã. Até lá.